Queridos, perceberam que eu estou com vinhos amarelos hoje, né? Alguém sabe me dizer o que representa? Como diretora da mordomia cristã, já que eu sou a pessoa encarregada do din-din, né? Nós teremos a companhia do nosso querido irmão Anselmo, que é ancião lá da Igreja de Vida, que você se sinta bem aqui conosco, que volte mais vezes, né, para falar da palavra do Senhor, e que o Espírito Santo possa inspirar você agora na pregação dessa manhã. Sinta-se abraçado por todos aqui. Bom dia a todos vocês. Eu que agradeço o convite. Confesso que já estive pregando, mas há muitos anos atrás, no clima. Eu acho que uns 15 anos, no mínimo 15 a 20 anos. Faz tempo. Mas quero parabenizá-los pela igreja, está linda. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ele merece o nosso melhor. Alguém certa vez disse para mim assim, porque eu sou muito apegado com construções de igreja, e alguém falou assim: você sabia que o sonho do homem é construir uma casa? O de Deus é uma igreja, para que muitas almas sejam alcançadas pela graça. Amém. Seria tão bom se nós sonhássemos os sonhos de Deus. Iríamos logo para casa. Logo, logo estaremos na eternidade. Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, obrigado pelo grande privilégio de mais uma vez poder deixar ser usado pelo Senhor, pelo convite que recebo, mas que não deixa de ser grande responsabilidade. Por isso, invoco a tua santa presença, o perdão dos meus pecados, que o Senhor possa me usar mais uma vez como um enfermeiro que leva um remédio à mão do médico. Amém. E que esse remédio seja uma dose conforme a necessidade de cada um. Que a tua palavra fala conosco, que a tua bênção se faça presente. Tu conheces a necessidade de cada coração, tu conheces aquele que veio com o coração apertado, com desejo de cura física, cura espiritual, emocional, quem sabe financeiro. Tu és o grande Deus, nada é impossível ao Senhor. Por isso pedimos que nos ajude a confiar, assim como nós cantamos, aprendemos a confiar no Senhor, mas acima de tudo sermos fiéis quando o Senhor pede, porque muitas vezes é tão difícil compreender a tua vontade e a tua maneira de agir, quando nós esperamos de uma forma e o Senhor se apresenta de outra. Por isso necessitamos de desenvolver o relacionamento próximo, de aprender a esperar, de aprender a confiar no tempo do Senhor, que é tão diferente do nosso. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Como a irmã falou, eu esqueci até da gravata amarela, mas deram um jeitinho aqui. Deram um jeitinho aqui, né? Mas quando eu cheguei, minha esposa falou: nossa, era para ser a gravata amarela. Eu até tenho. E nós fomos escolhidos para falar de mordomia. Quando se fala de mordomia, muitas vezes a gente pensa só no faz-me rir. Mas não é só isso, né? A mordomia ela abrange no mínimo 4 textos. Alguém sabe quais são eles? Tempo, talento, tesouro e temperança. E muitas vezes falar de tesouros ou de dinheiro é falar e tocar na parte mais sensível do corpo humano, né? Você sabe qual é o órgão mais sensível do corpo? É o osso. Para aqueles que muitas vezes estão apegados nele, né? Mordomia, eu vou até
Porque as coisas estão muito diferentes. Porque como ele cuida de uma forma extraordinária daquilo que ali é incumbido. O duro é quando o mordomo acha que é o dono. E você, como temos nos sentidos diante de Deus? Como dono de tudo aquilo que Ele põe em nossas mãos? Ou como mordomo? Deus ele é tão extraordinário que Ele nos dá tudo. E Ele só pede 10%. Mas Ele precisa? De forma nenhuma. Impressionante que ontem a meditação do pôr do sol, não sei quantos participaram, leram, vem retratando justamente sobre isso. E passo que aqui hoje também, com o Rodrigo Silva, comentando a respeito de aquele que for fiel um pouco sobre muito, ele vai colocar. Mas a meditação de ontem, falando sobre, se não me falha a memória que ultimamente tem falhado, Abacuque, ele comentando sobre a preocupação de Deus para com o povo de Israel, que havia retornado do exílio e ainda já agora por alguns anos não tinham dado continuidade à reconstrução do templo. Vocês lembram que quando sai a ordem é, de acordo com a profecia, para restaurar e reconstruir Jerusalém. Mais uma vez agora que os povos começam, e todos eles já estavam dentro das suas casas, se esquecem do mais importante. Mas Deus não estava preocupado com o templo. A meditação retrata que a maior preocupação de Deus era com o coração das pessoas, para que não se tornassem egoístas. Porque o que levou ao exílio foi justamente esquecerem do cuidado das coisas de Deus. Sabe qual era a maior preocupação de Deus quando o povo estava para adentrar a terra prometida? Era que quando lá eles a chegassem, que construíssem as suas casas, que plantassem as suas vinhas, que estivessem numa condição bem favorável, se esquecessem de quem? Do Senhor. Alguém aqui gosta de problema? Alguém gosta de problemas? Ninguém gosta? Ninguém gosta de problemas. Até não faz parte do sermão, mas a gente podia até incluir Romanos 5 quando diz assim: todos querem ser perseverantes. Ninguém quer ser perseverante? Quantos querem ser experientes? Ser paciente? E haja paciência, porque eu estava vindo para cá, quase bati o carro. O camarada embriagado saiu na contramão de uma vez e nós, e a minha esposa tinha até esquecido de colocar o cinto, aí. Ainda bem que eu estava bem devagarzinho. Aí haja paciência, né? Aí você olha do lado do motorista e a esposa dele com a lata de cerveja na mão. Quanto de nós gostaríamos de ter experiência, de ser paciente e perseverante? Mas a Bíblia diz que para alcançarmos todos esses níveis é necessário passar por tribulação. Aí quantos querem passar por tribulação? Ninguém. Então quando tudo vai muito bem, cuidado. E o duro é. Alguém aqui é professor? Muito bem, irmão. O que o professor faz quando o aluno está em prova? Não fica em silêncio? E quando Deus manda as provas? O duro é quando Ele fica em silêncio. E aí Ele permite as tribulações, para ver onde é que você vai se apegar, para ver onde é que você vai se agarrar. E às vezes, irmãos, é só um pouquinho mais. Eu nunca esqueço de uma meditação que uma vez um garimpeiro comprou uma terra na América com um desejo, um intuito, um sonho extraordinário de alcançar o ouro. E depois de muitas lutas e dificuldades, ele desiste e larga lá as suas ferramentas, vende a mina. E a meditação retrata que uma mineradora comprou toda a região. E quando eles começaram a adentrar no túnel e a trabalhar, tiraram, limparam todas aquelas ferramentas dali. E era só uma parede, muito pouquinho, e ele já estaria no salão onde estava o minério. A gente desiste tão fácil. Eu tiro por mim.
nós desistimos muito fácil. Muito fácil. E muitas vezes Deus quer nos colocar em uma condição de administrar a maior bênção, mas a gente desiste tão fácil. Ou tem medo e vai lá e enterra o talento, porque imagina que prejuízo que seria para aquele que recebeu 5, que prejuízo que seria para o Senhor, se ele também tivesse enterrado. Parte as dificuldades. E vem para todo mundo. Diz que a dificuldade vem para saber quem é quem. Deixa eu só achar o sermão aqui, só um minutinho. Misericórdia. Amém. Ó, vocês fiquem em espírito de oração. Não espera muito do pregador, espera pela mensagem. Alguém lembra do hino que nós cantamos? Menos a sonoplastia. Alguém lembra do hino? Menos o pessoal que puxou o louvor. Alguém lembra do hino? Você vê que muitas vezes a gente adentra a igreja, e eu digo por mim, eu mexo com perfuração de poço. Quantas e quantas vezes eu estou no banco furando poço? E aí eu vou orar, Senhor, misericórdia, faz cativo os meus pensamentos. Eu vim com o intuito de te adorar. Confiei? E ele? Me ouviu. Muito bem. A confiança é necessária de conhecimento. Sim ou não? Sim ou não? Você empresta para quem não conhece? De fato, você só toma prejuízo com quem conhece. É porque você não empresta para quem não conhece. Mas é necessário que você primeiro passe a conhecer para que possa nele depositar confiança. E você desenvolve a confiança com Deus no relacionamento do dia a dia. Eu lembro que quando eu era adolescente, já entrando na adolescência, meu pai trabalhou por muitos anos com açougue, e ele pegava uma parte do boi e mandava que eu segurasse para ele cortar com o machado. E na hora que eu sentia aproximar o golpe do machado, eu soltava. E ele dizia assim: você não confia, meu filho? Eu disse: eu confio, pai, pai. E aí? Você não confia? É como segurar o ponteiro e pedir para alguém bater a barreta, né? Já passou por isso? Você confia? E vai querer a barreta. Sabe como é bom você confiar com quem já foi à frente, com quem já conhece o caminho, com quem foi em todas as soluções? Irmãos, é tão triste que a gente faz parte da liderança da igreja, muitas vezes saímos para orientar alguém. É tão triste quando você quer orientar ali e tenta orientar e tem um desejo às vezes até de abrir a mente da pessoa e colocar lá dentro. E você ora, e você espera, achando, não está junto, mas é verdade. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, graças a Deus que aqui tem o Ministério da Água, porque tem umas igrejas que a gente passa a ser. Ei, eu esqueci de perguntar até que hora que eu posso falar aqui, porque Bahia não fala até que eu não estou vendo. Agora que vocês estão acostumados a terminar o culto. Porque diz que feliz, já viu 10 bem-aventuranças do pregador? Eu nunca vou esquecer, feliz é um pregador que não cansa seus ouvintes, porque é melhor falar no auditório do que no auditório. Então, na hora que começar alguém a abrir a boca, eu já sei que está na hora de parar. Né?
1 e 2. Amém ou misericórdia? Olha lá, já está aí na tela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, em vão é inútil. É inútil. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta. É inútil. Se Deus não guardar a cidade, é inútil vigia o sentinela. Podemos trazer isso para a nossa vida? Com certeza. Eu tenho meu galpão com minhas ferramentas, é no fundo da minha casa, na outra rua e faz fundo. Sempre que eu escuto o barulho, eu oro a Deus, Senhor, tu sabe que eu sou crente e eu não uso arma. E a tua palavra diz que vão vigiar os sentinelas se o Senhor não guardar a casa. Você sabe quais são as orações mais poderosas na vida do crente? Alguém sabe? É cobrar de Deus as promessas que Ele fez. É orar baseado na promessa que Ele fez, porque Deus não é homem para que minta. Senhor, guarda a minha casa e louvado seja Deus, porque até tentar. E essa semana, até o vento, graças a Deus vocês sobreviveram aquele vento, né? O vento arrancou a telha lá no telhado da minha casa, no galpão, e o meu menino subiu lá para arrumar a telha e achou um garfo torcido, e o secretário falou assim: patrão, isso aí, ó, é os nóia que usa para tentar abrir o cadeado, sabia? Vai ver que alguém tentou abrir aí e jogou lá em cima. Eu disse: mas tem um anjo aqui guardando, filho. Amém. Tem um anjo guardando. Então bate o desespero, bate a insegurança, mas nós precisamos confiar. E o verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente elogiaste, pois aos seus amados Ele o dá. Enquanto não vai dormir demais também não, tá? Mas olha a promessa. É confiança, é esperar no Senhor, é ser fiel. Aí, outro dia eu vi uma história de um pai que estava reclamando com o filho que estava dormindo demais. Ele falou assim: você viu o seu irmão? Levantou cedinho e achou R$100 lá na rua. Você precisa levantar cedo. E ele disse: é pai. Aí pior foi que ele levantou mais cedo do que ele, né? E perdeu o 100. Tem gente que reclama de tudo, né? Nós temos que aprender a ser grato, a confiar, mas fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Confiança, obediência. Eis o segredo do sucesso em todos os termos da vida. Quando você olha, por exemplo, a experiência de Ana na Bíblia, qual era o maior desejo dela? Ana, que era estéril. E ela vai orar, vai suplicar a Deus. E quando ela de Deus recebe a bênção, qual era a promessa que ela fez? De levar para servir por toda a sua vida a Deus. Nós encontramos o relato da história, e isso é interessante, porque nós, como seres humanos, nós começamos a observar os nossos redores, para ver onde a gente pode ajudar, como é que está sendo usado, como é que está sendo agido, se convém eu ajudar ou não. E muitas vezes é assim. Imagina a situação de Ana. Ela recebe a sua criança de Deus, ela desmama, se foi que nem lá em casa, foi 3 anos, tinha ainda pegando no seio para mamar. Eu não sei quantos anos que era. Eu creio que, quem sabe, um pouco mais na cultura deles. Mas irmãos, imagina Ana deixar sua criança, único filho, o que mais ela almejava na vida, a resposta de suas orações, de todo o seu sofrimento, de toda a sua vergonha, de toda a humilhação que ela passava, e ela vai levar como resposta a Deus para uma casa que era uma bênção. Não era a casa de Eli? Não era uma bênção? Para deixar uma família que era uma bênção, não era? Você deixaria?
Deixaria? Eu também não deixaria não. Mas e aí? E a promessa? Eu ia lá reclamar com Deus, Senhor, eu fiz a promessa, vai dar um jeito nessa situação aí. Como é que eu vou deixar aqui? Sabe o que é confiar? E nós encontramos o relato. Ela confiou, ela derramou sua alma perante Deus. Deus atendeu e ela cumpriu o seu voto. Está lá em 1 Samuel 2, do 1 ao 11. Embora Ana tivesse deixado o tabernáculo, contanto, ela também deixou para trás o pequeno Samuel. Ao retornar para casa, ela também não tinha mais o estigma da esterilidade. Deus a curou. Mas ela ia para uma casa vazia. Depois que o menino foi desmamado, ele foi levado a Siló. Você pode imaginar os sentimentos dessa mãe quando ela deu um adeus? Ninguém sabe aquela criança acenando para ela. Alguém já passou pela síndrome do ninho vazio aí? Lá em casa esses dias nós estávamos nessa síndrome. Eu já tive o privilégio de levar algumas irmãs e irmãos na escola adventista da Bahia, e penso que não durou. É 2.000 quilômetros só de lá para cá, e a mãe chorando o caminho inteiro, porque a síndrome do ninho vazio deixou a filha para lá, para estudar. Nunca mais voltou para casa, porque ela casou-se. Mas houve um tempo para não preparar. Agora, não tem cumprimento de promessa. Você entende o que é confiar? Porque Deus tirou a esterilidade de Ana e ela teve outros filhos. Você entende o que é confiar? Sabe, às vezes eu não entendo a matemática de Deus. Porque ele diz assim, é dano, mas não tem que receber para poder dar. Eu lembro de uma história de Evander Holyfield, quando uma repórter perguntou para ele, né, que ele brigando com o Mike Tyson, ela disse assim, mas você não é cristão? Diz que tem que dar outra face. Ele disse, não, eu não compreendi essa ainda, eu já entendi aquela. É dano que, como é que é? É isso, é dano que se, não é, é recebendo. Agora eu confundi tudo. E ele falou assim, é dano que se recebe. E ele disse, mas não é essa a compreensão da palavra de Deus. E aí, como é que você entende a matemática de Deus, que primeiro você tem que dar? Eu nunca esqueço. Eu estava em viagem e eu tinha o dinheiro praticamente montado da viagem. E eu estava num local que eu precisava pegar um ônibus. E era uma estrada um pouco deserta e de repente eu me apercebi, tinha um mendigo do outro lado da rodovia procurando um buraco no meio do mato para poder dormir. E eu me compadeci com a situação do miserável. Eu atravessei a rodovia e fui conversar com ele. E ele disse, não, eu estou numa situação que eu saí de um centro de recuperação, não era de tratamento de saúde, era. E isso faz muitos anos, pelo menos uns 30. E ele disse assim, que estava viajando para uma cidade bem longe e que ia de a pé, não tinha condições de retornar. E eu contei meu dinheiro e falei, meu amigo, é o seguinte, eu não tenho muito que te ajudar, mas um pouco que eu tenho eu vou dividir com você. E peguei a metade e dei para ele. E para a felicidade dele e tristeza minha, o ônibus dele passou primeiro. Fiquei quase que eu caí na dúvida de ir lá buscar Deus de volta. Porque ele pegou o ônibus e foi embora. E quando veio o meu, faltou o dinheiro que eu tenho que pedir. E aí? E eu entrei no ônibus, falei para o motorista e todos os passageiros, me perdoe, não foi a minha intenção. Eu até achei que meu dinheiro daria. E eu desci do ônibus. E a minha oração foi, sabe como quer bater aquele desânimo? Senhor, não me permita ser tomado pelo desânimo. Porque o que eu fiz com amor. E eu sei que o Senhor vai me deixar aqui. Me ajude a confiar. Desci do ônibus, pedi desculpa para o motorista e o pessoal. E fiquei na beira da pista. De repente veio falar o Espírito
eu levantei e parou um carro. Aí pensa um carro chique, era um empresário. E ele me deu carona. E eu agora, só pregando até onde eu cheguei. E aí eu falei para ele, contei toda a história. E ele disse assim, eu nem sei porque eu parei. Eu disse, eu bem sei. Porque quando Deus quer, é assim, né? E fui pregando para ele. E sabe o que aconteceu? Eu dei e sobrou. Porque eu não sei o que ficou no bolso. É dano. Essa é a matemática de Deus. Você já viu aquela história que o diácono estava recolhendo o dízimo na igreja? E ele dizia assim, quem tem, põe, quem não tem, tira. Quem tem, põe, quem não tem, tira. E ele foi passando. Quem tem, põe, quem não tem, tira. Aí o irmãozinho foi lá e tirou. Ele tá, agora tu tem. Agora tu põe. Então muitas vezes a gente só quer tirar. É verdade, a gente ri, mas é a realidade. Às vezes a gente só quer tirar. Se nós não aprendermos de Deus a ter um relacionamento mais próximo com Ele, vai ser inútil levantar, se esperar. Vai ser inútil. Minha menina hoje ela vai fazer 27 anos. Mas ela um dia foi criança, e como toda criança, tem uns desejos meio loucos aí fora de hora, e ela queria comer uma pamonha às 10 horas da noite. E foi falar para a mãe que queria comer uma pamonha. A pamonha tinha o quê? Uns 6 anos? 5 anos? E ela tinha uma vontade tão grande de comer uma pamonha. E a mãe falou, filha, vamos orar. Vamos orar. Para Deus providenciar uma pamonha para você. Isso era umas 10 horas da noite. Quando foi por volta de aproximadamente 11h30, meia-noite, a nossa vizinha chegou, uma irmã da igreja. Paulinho! Paulinha! Ué, fala aí para você, não deixa eu mentir sozinho, obrigado. Bom, já sei que o microfone não conta a história certa. Ela foi aniversário dela e nós estávamos sentados na mesa, nós fomos comer, até foi uma sopinha que eu fiz, porque a gente estava nas condições de você estava difícil. E aí ela começou a orar e eu falei, meu Deus, será que está dormindo ou ela está orando? Aí eu estava mexendo na mesa para ver se ela acordava, de repente ela não nada, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, a gente precisa dormir, porque de repente você tem que mais tempo. Fica mais tempo bem, né? Aí, de repente ela despertou, terminou a oraçãozinha dela e falei, filha, você está dormindo? Mãe, eu estava orando. Eu falei, filha, o que você estava pedindo para o Papai do Céu? Eu falei, mãe, eu pedi para o Papai do Céu me dar uma pamonha no meu aniversário. E aí eu falei para ela, tá bom, filho, o Papai do Céu vai providenciar. E aí, então vamos dormir? Porque eu estava na preocupação, né? Ela foi dormir. Aí quando foi entre 11h30 e meia-noite, a vizinha chama. Ana, corre aqui. Aí eu fui atender, ela falou, eu trouxe uma pamonha para Paulinho. Ela falou, eu estava em São Paulo e de repente Deus me tocou. E ela passou na porta de onde ela estava saindo. Ela viu um comérciozinho e ela tinha uma pamonha. Ela trouxe. Eu falei, vou te dar hoje, Ana, porque amanhã meus meninos vão acordar e aí não vai vir para Paulinho. Então isso foi resposta de oração. Eu não podia me emocionar. Ai, irmão, são tantas histórias. Eu podia fazer uma semana de oração para vocês só contando história. Está convidado, hein? Deus, Ele cuida de formas assim extraordinárias. Nós vivemos pela fé. Mas sempre lutando para ser fiel, sabe? Eu lembro uma vez, eu vou contar dessa história. Eu queria trocar meu carro. E eu estava perfurando um poço. Eu tinha uma baratinha, aquela quadradinha, isso já faz quase 20 anos, 15, 20 anos. Eu queria comprar uma baratinha daquela bolinha, né? Mais moderna. E o dono da obra, ele tinha baratinha. E ele estava com placa de venda. E eu falei para ele, vamos fazer um negócio na minha, hein? Ele demorou. A gente já bate o serviço e vê a diferença. Eu olhei assim e disse, rapaz, negociação, cara. E eu fui fazer uns cálculos.
Eu disse, só que eu estou sem condição. Se eu for para ter serviço, eu tenho que tirar meu dízimo, minha oferta. Até que aquele dízimo, a oferta que está em casa para devolver, dá certinho o valor. Nossa, pensa a tentação. Gente, que era um sonho pegar aquela paradinha. Aí, vamos fechar? Eu fazendo o serviço. Aí eu entrei no banheiro, eu tenho que vir para cá que eu esqueço que tem um pessoal lá em cima, né? Eu preciso dar atenção para todo mundo. E eu entrei no banheiro da obra e eu fui orar. Era um lugar mais propício para se orar. E eu tenho muitas experiências de orar em banheiro, hein? E aí, eu falei assim, meu Deus, tu sabes que eu tenho uma vontade tão grande, mas me ajuda a ser fiel, me dá força, porque eu vou dizer para o Senhor, a tentação é grande. E aí depois eu saí, ele falou assim, e aí, vamos fechar? Eu falei, rapaz, eu vou continuar sonhando, ainda não dá para mim não. Depois eu voltei para casa, e eu tinha uma máquina de perfuração, porque ela já estava um pouco velhinha, e estava lá no fundo do quintal. E eu olhei a minha máquina e eu falei, meu Deus, se fosse um carro eu vendia tão fácil, mas essa máquina velha no fundo do quintal aqui, quem que vai saber? Para que eu fui falar isso? Mas eu falei com Deus. E aí eu saí e fui fazer um serviço em Campo do Jordão, no posto de gasolina. E eu fazendo um serviço lá, o telefone à noite, e o telefone depois tocou. E um camarada, ele se apresentou e ele falou, aqui é o fulano que está falando, e sim. Olha, eu sou o Gabriel, eu estou a 2.000, eu moro a 2.860 quilômetros de você. E eu sei que você fura poço. E eu falei, meu amigo, mas não tem nem como ele atender, né? Peraí, uma distância dessa comigo. Não é nada disso. Eu quero comprar uma máquina velha, está no fundo do seu quintal. Eu disse, o quê? Você tem bola de cristal? Você tem? Como é que você sabe disso? Olha a nossa falta de... Nossa, você já tem um grau de santidade maior do que eu. Minha falta de fé. Eu disse, meu amigo, mas como é que você sabe que eu tenho uma máquina velha no fundo do quintal e você está interessado para comprar? Não, é um amigo seu de São Paulo. Isso o quê? É assim. Nossa. Deus, ele tem maneiras de trabalhar que você nem sequer imagina. Irmãos, Deus está a 1000 anos luz, milhões de anos luz à nossa frente. Salmo 139 diz que ele te conhece mesmo antes de uma substância ainda informe. E aí a gente se desespera. E ele disse assim, olha, eu estou aqui na casa do meu filho, ele trabalha na Canção Nova, eu estou aqui passando os dias. Eu queria muito falar com você amanhã cedo, como é que faz? Eu disse, rapaz, amanhã cedo eu vou estar em Campo do Jordão, não tem problema, eu vou lá. E eu trabalhando no posto, ele chegou lá, o São Gabriel, o frentista foi lá me chamar e disse, ei, tem um senhor te procurando. Eu disse, eu lembrei. Fui lá, dei toda a atenção para ele, nos cumprimentamos, expliquei para ele a maneira da máquina trabalhar, falei, só que a máquina lá está um pouquinho mais velha. Ele disse, não tem problema, é essa que eu quero, porque eu não quero pagar imposto. É essa que eu quero. Deus exagerado. É um amigo meu que fala assim, Deus exagerado. Tem como eu ver a máquina? Tem, vamos descer. Deixou o secretário lá trabalhando, desci. Eu disse, mas rapaz, está tão velhinha a máquina, não tem problema. Fechamos o negócio. Quando ele deu as costas, eu sentei o pau pintar, lixei, pintei a máquina, deixei a máquina até bonita. Quando ele chegou, pelo amor de Deus, o que você fez? Eu queria a máquina? Agora eu vou ter que pagar imposto? Era a máquina velha. Eu disse, rapaz, estava me sentindo mal de mandar essa máquina assim com ferrugem. Está funcionando tudo direitinho, mas não sabe boa tinta. Irmãos, da sala de casa, o senhor Gabriel pegou o laptop, transferiu o dinheiro para a conta. Eu não vendi minha Paraty. E naquela época eu comprei um Santana 2.0, mais chique. Amém. Eu terminei o curso do ECA, vamos passear para Bahia, Aracaju, peguei o carro e fomos passear. Deus exagerado. Provai e assim. Provai e vende. Mas precisamos aprender a ter com ele no relacionamento.
Precisamos aprender a confiar. Ah, eu não passo dificuldade? Sim, passe. Lembra que eu falei, alguém gosta de problema? Louvado seja Deus. Para vocês, talvez seja triste o fato de muitas vezes chegar no fundo do poço. Para mim é alegria. Porque quando eu chego no fundo do poço, é que vai entrar dinheiro. Mas às vezes a máquina quebra, o martelo quebra no fundo do poço. E às vezes eu fico um tempão lá para pescar. E agora, recentemente, quebrou o martelo com 100, travou. A rocha travou com 115 metros. Pensa a luta para poder pescar. Eu já estava em ponto de desistir. Porque para conseguir adquirir as ferramentas, foi muita luta, muito sofrimento. Quase 70 mil de equipamento dentro do buraco. E eu olhando aqui, bati o desespero. Eu já estava sem força para ir lá. Quase 4 meses lutando. As contas chegando. E o pote secando. E tinha alguém ligando para mim. E esse camarada, alguém vai vir amanhã? Vou contar essa experiência amanhã. Eu sofri um acidente nesse trabalho lá. E esse camarada não me pagou o serviço. E ele vivia me ligando agora durante esse período. E eu olhava assim, via que era ele, e jogava o celular de lado. Eu disse, não vou dar nem a mínima para ele. Ele pisou na bola comigo. Se ele tiver com problema no poço, ele que se resolva. Não me pagou. E aí o Espírito de Deus me tocando. Atende. E eu sem querendo atender. Atende. Eu disse, eu vou atender esse infeliz. Aí eu peguei o celular e fui atender. E quando eu peguei o celular, eu disse, rapaz, então, cara, eu tinha combinado com você para furar os 50 metros, mas você chegou a 120. E eu nem os 50 paguei tudo. E eu queria ver com você como é que faz para a gente isso há quase 2 anos. Meu amigo, Deus tem maneira de trabalhar que você nem imagina. E ele disse assim, eu queria ver com você, eu não tenho condições de pagar tudo agora, mas se eu pagasse X valor, eu falei assim para ele, meu amigo, fica pela sua consciência. Eu nem imaginava mais que eu ia. Daqui a pouco, com dinheiro na Bahia, deu para lavar ela e deixou de ensaboada. Pensa, irmão, como Deus é extraordinário a maneira dele trabalhar. E eu consegui naquela semana colocar as coisas em dias. Porque eu não sabia de onde eu ia tirar. Minha máquina estava travada há quase 4 meses. E a outra máquina não podia soltar, porque estava sem funcionário. Eu tinha colocado meu filho para me ajudar, mas ele havia me abandonado. Na realidade, ele procurou outro caminho. Mas, por fim, a vida que dá as grandes lições, agora ele voltou de novo e está no firme. Né? Mas voltou extraordinariamente maduro. Tudo é oração, é confiança. É depositar em Deus. De esperar no tempo. Não se precipite, espere. Espera no Senhor. Sabe, quando Deus chegou para Saul e orientou Saul, o problema é que Saul ele queria adaptar a circunstância, a condição, a vontade de Deus à vontade dele. E deu certo? Com Davi foi diferente. Davi se adaptava à vontade de Deus. Então o duro é quando a gente quer fazer com que a vontade de Deus ela venha de acordo com a nossa. Quando você abre no capítulo 81 de Salmos, lá tem uma promessa extraordinária. No verso 8, Deus falando com o povo de Israel, ele diz assim, Salmo capítulo 80, no verso 8. Se não puder colocar por gentileza. Deus chamando o pessoal para poder ter uma conversa com eles. E Deus diz, vem Israel, eu quero ter uma conversa com vocês, eu quero te exortar. Ouve, povo meu, eu quero exortar-te, ó Israel. Olha o verso 11 agora. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. E Israel não. Olha o 13. Olha a promessa de Deus. Ah, se meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria
que aborrecem ao Senhor se eles submeteriam. E isso duraria até que dia? Olha o 16. Irmãos, olha a promessa de Deus. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria. Quem gosta de mel? Tem gente que não gosta. Mas pensa um negócio gostoso. Eu derramo o mel assim no prato, ó, pego um pedaço de pão e lambuzo, como que nem os árabes. Mel não é remédio não, filho. Mel é alimento. E sempre que eu vou lá para a Bahia, meu irmão cria abelha, já trago logo um monte de mel. E a promessa de Deus: eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Todo mundo tem dificuldades, problemas, todo mundo vai ter, mas depende da maneira que estaremos enfrentando o problema. Porque uns confiam em carros, outros confiam em soldados e tanques de guerra, mas a menção é nós confiarmos no Senhor dos Exércitos. No Senhor, é confiarmos no Senhor, é esperar nele. Irmãos, o caminho da bênção é o caminho da obediência. Quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Ninguém quer? Seja obediente a Deus. O caminho da bênção é o caminho da obediência. Se Deus falou, vamos fazer, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E cada dia Deus nos dá uma nova página para escrever uma nova história. Não que as histórias do passado, de pessoas que já se foram, não sirvam como servem. Porque diz que o sábio é aquele que aprende com o fracasso. Às vezes eu tenho aprendido com o meu mesmo, vai ter aprendido. Mas o sábio é aquele que aprende com a derrota dos outros. Então nós precisamos aprender a confiar, depositar em Deus a nossa esperança, mesmo que estejamos em dias difíceis. Eu consegui recuperar minha ferramenta, revesti o poço e desci a 177 metros e pegar uma fratura de água que o camarada está rindo à toa. Precisamos aprender a confiar. Eu estou amando o hino que lançaram recente do Adoradores, do último Adoradores é o 6, né? E ele vem falando sobre confiança. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé e meditar na letra desse louvor. Eu confio. Mesmo que tudo parece tão desesperador, precisamos aprender a confiar. Amém.
Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas grandes promessas. Mas queremos dizer que nós somos tão pequeninos, mas o maravilhoso de tudo é por um Deus tão grande se fazer tão pequeno para fazer tão grande a nós que somos pequenos. Amém. Por um Deus tão rico se fazer tão pobre para fazer rico a nós que somos pobres. Obrigado, Senhor, pelo grande sacrifício. Obrigado por permitir-nos administrar bênçãos tão extraordinárias. Mas tenha misericórdia, não deixe cairmos na loucura de achar que vamos ficar aqui, que vamos ser donos de tudo. Não, nos ajuda a ser fiel. Continue abençoando a cada família que é representada. Abençoa a tua igreja nesse lugar. Abençoa a liderança. Em especial o ministério do pastor Oreste, Amém. da irmã, da sua filha e seus familiares. Obrigado por tudo. Dá-nos a tua paz e bênção. Despeça-nos sobre teus cuidados. Em nome